Oi, pessoal, tudo bem? Galera, hoje nós vamos conversar sobre a CSN Mineração, a Semin 3, tá? A empresa vai fazer pagamentos de dividendos agora em maio e aproveitando, nós vamos conversar sobre a ação, trazendo mais detalhes desses dividendos. Também vamos passar pelos resultados da empresa, com os destaques operacionais, também sobre o volume de produção e todos os detalhes futuros da empresa, como seus investimentos, e também sobre o mercado chinês e quais as perspectivas para o minério de ferro, tá, pessoal? Antes da gente começar, já se inscreva aqui embaixo, deixa o like, tá? Que me ajuda bastante, tá, pessoal? Ajuda bastante mesmo, tá bom? Muito bem, meus amigos. Então, começando primeiramente com os dividendos que a empresa vai pagar nesse mês de maio, temos dois pagamentos aqui. Um vai ser dividendo e o outro juros sobre capital próprio, tá? Esse pagamento, juntando os dois, fica em aproximadamente 27 centavos, tá, pessoal? E esse pagamento vai ser feito no dia 28 de maio desse ano, ok? A Datacom já passou, mas eu quero trazer para vocês uma curiosidade quanto à porcentagem desse pagamento de dividendo, que pegando a cotação atual, que é R$ 5,16, vamos ter aqui um dividend yield de 5,2%, ok? Um pagamento interessante, tá, pessoal? Lembrando que um dos pagamentos aqui é referente ao ano anterior, tá? No caso, 2023, ok? A Semin 3, ela tem pagado bons dividendos nesses últimos anos, tá, pessoal? Apesar da volatilidade no preço do minério de ferro, esse pagamento tem sido constante, ok? E como eu falei, né, pessoal, apesar de todas as situações que aconteceu no preço do minério de ferro, na queda dos preços, a empresa ainda continua pagando esses dividendos, mas entrando agora nos destaques operacionais e financeiros do primeiro trimestre de 2024 da Semin 3, pessoal, tivemos recordes de vendas comparando trimestre por trimestre, tá? Apesar da queda dos preços do minério, beleza? Que acabou também atrapalhando alguns indicadores. E essa queda nos preços do minério acabou atrapalhando de forma significativa alguns indicadores aqui, tá, pessoal? Mas apesar disso tudo, a empresa conseguiu manter uma sólida geração de caixa que no fim das contas é muito bem visto, tá? Eles até comentam como a empresa acaba ficando resiliente nesses momentos, ok? A empresa também conseguiu manter uma alavancagem bem estruturada, bem organizada, para continuar financiando seus projetos de crescimento, tá? Os seus investimentos, ok, pessoal? Bom, até comentando mais detalhes sobre esses temas, já entrando também no resultado operacional da CSN Mineração, esse primeiro trimestre acabou sendo marcado por conta de um verão mais seco que o normal no Brasil, tá? E também por outras situações que acabaram afetando o solo australiano, tá? Que seria ali uma menor incidência de ciclones. Esses dois pontos acabaram aumentando a oferta do minério de ferro no mercado transoceânico, tá? Que acabaram também ocasionando numa baixa dos preços durante esse período, durante esses 3 meses de 2024, ok? Existiam perspectivas mais positivas quanto ao aquecimento econômico da China, principalmente no setor imobiliário, onde a China iria fazer investimento, mas nesse começo de ano houveram incertezas com relação a essas perspectivas, tá? E isso acabou também trazendo uma grande volatilidade no preço do minério, no preço da commodity, tá bom, pessoal? Já já nós vamos conversar mais sobre esse tema do minério de ferro, da volatilidade e também sobre essas perspectivas que a China está comentando. Já saíram notícias atualizadas sobre essa situação de incentivos pela China, beleza? Bom, por conta de todas essas situações, pessoal, o total de produção comparado ao último trimestre ficou negativo 16%, tá? Porém, se a gente comparar o mesmo trimestre no ano anterior, tivemos uma crescente aqui, tá, pessoal? Muito positivo então aqui. Quanto ao estoque de minérios, pessoal, já tivemos uma queda considerável aqui, tá? Até porque o volume de vendas ficou em linha com o volume de produção nesses primeiros 3 meses de 2024, ok? Aqui também nós já conseguimos ver o cenário negativo dessa volatilidade dos preços do minério de ferro, com uma queda bem considerável aqui na receita líquida da empresa, tá, pessoal? Nós vemos isso também no seu EBITDA, tendo uma queda aqui considerável comparado ao último trimestre e também ao trimestre anterior do mesmo período, tá bom? Vimos também uma queda no CPV, no custo do produto vendido, onde o seu principal fator foi o resultado de uma menor atividade econômica
e também de um menor volume de compras, tá, pessoal? Até separando todos os detalhes do EBITDA ajustado, pessoal, vejam como fica nítido como o preço do minério afetou esse resultado do EBITDA ajustado e, além disso, a queda do volume também. Pegando como engate isso também, os investimentos comparando o quarto trimestre de 2023 teve uma queda considerável, até por conta dos gastos menores em manutenções, tá? Mas comparando o primeiro trimestre de 23, tivemos um pequeno aumento aqui, tá? Sobre o seu capital circulante líquido, tivemos uma queda nas contas a receber aqui, tá, pessoal? Até por conta do menor volume e também da forte queda dos preços. Ao comentar sobre os investimentos, é importante também nós analisarmos o endividamento da empresa, onde a sua alavancagem hoje segue negativa, pessoal, segue extremamente controlada. Isso favorece demais os investimentos em mais projetos, tá? E também bons pagamentos de dividendos. Vejam aqui como fica nítido se nós analisarmos o cronograma de amortização, a quantidade de liquidez que a empresa tem versus os seus pagamentos aqui, tá? Bom, a empresa vem fazendo investimentos apesar dessa alavancagem baixa, pessoal. Temos aqui alguns investimentos que estão sendo feitos, tá? Alguns projetos, onde a tendência até 2028 é um aumento aqui no volume de produção de aproximadamente 65%, tá? Logicamente que precisa de demanda para isso, tá? Mas são projetos bem interessantes e atrativos, tá bom? E dentro do projeto de uma das plantas, pessoal, podemos ver aqui que até 2027 pode existir um potencial da empresa bater 4 bi no seu EBITDA, já imaginando em um cenário mais normalizado a longo prazo, ok? Então existe um potencial, mas também existem cenários positivos e negativos, ok? Bom, pessoal, e a CSN Mineradora, ela é uma baita de uma empresa, tá? Ela é a principal controlada da CSN no setor, tá? Ela é a segunda maior exportadora de minério de ferro daqui do Brasil, um outro ponto muito positivo. Ela também está entre as 5 mais competitivas no mercado transoceânico, tá, pessoal? A empresa hoje fica localizada em Minas Gerais, São Paulo, trabalha também no porto de Itaguaí e existem trabalhos também no norte do país, beleza? Dentre os minérios que a empresa foca, existem três: o granulado, o sinter e o pellet. Então, apesar de todos esses pontos, apesar dessa volatilidade do preço dos minérios e também por conta da volatilidade do cenário externo, tem um potencial muito interessante, tá? Como também outras empresas desse mesmo setor de minério, ok? Como, por exemplo, a própria Gerdau, pessoal. Vou até deixar um vídeo aqui em cima para vocês analisarem depois a empresa, tá? Fazer um comparativo aqui com a Semin versus a Goal 4, por exemplo, tá? Mas no geral aqui, pessoal, eu trouxe também aqui o histórico das receitas e lucros da Semin 3. Fica nítido aqui a queda a partir de 2021 para 2022, tá? Em 2023, a empresa voltou a crescer, mas no primeiro trimestre de 24 vimos essa queda aqui nas receitas, ok? Anualmente falando, a empresa ainda segue em patamares interessantes aqui nos seus resultados, nas suas receitas, tá? No seu lucro, temos uma volatilidade maior aqui, tá? Mas ainda segue com um lucro bilionário quando a gente pega aqui o histórico anual, tá? Mas apesar disso tudo, pessoal, ainda nós vemos uma volatilidade nesse lucro líquido, tá? Isso acaba atrapalhando o preço das ações, que fica um pouco mais volátil. Quando você vai investir em empresas focadas em commodities, totalmente linkada a commodities, você precisa colocar já na cabeça que vai ocorrer essa volatilidade e que infelizmente não tem muito o que fazer. A empresa não vai ter muito o que fazer. Ela está à mercê desse ponto. Cabe à empresa manter uma resiliência nesses momentos para depois, quando tiver num cenário mais positivo, aproveitar, como aconteceu em 2021 aqui, tá? E vejam que a margem líquida da Semin 3, pessoal, é bem interessante também, tá? Fica ali próximo a 20%, uma margem muito interessante, tá bom, pessoal? Para esse setor aqui é bem interessante, bem atrativo. Bom, e atrativo mesmo são os dividendos da Semin 3, pessoal. A empresa vem pagando bons dividendos nesses últimos anos, tá? Nesse atual momento, temos aqui um dividendo de quase 10%, até porque tá pegando os últimos 12 meses, ok? Conforme eu trouxe para vocês no cálculo lá no início dos dividendos pagos agora em maio, a empresa já pagou agora quase 6% de dividendos, tá? E pode ser que a empresa pague mais um dividendo em novembro, conforme aconteceu em 2023 e em 2022, tá? Mas logicamente que nós não podemos esperar dividendos tão elevados como 2022 aqui, tá, pessoal? Foi muito fora da curva, beleza? Até esses 10% de dividend yield eu já acho um pouco acima, mas ficando superior ali a 6% ou próximo a 6% fica bem bacana, tá? Vejam que o payout da empresa também é bem focado
alocado para pagamentos de dividendos, desconsiderando aqui o ano de 2021, tá? Entrando agora nos indicadores fundamentalistas da empresa, pessoal, hoje o seu PL está em 7,84, tá? Temos também aqui o seu PVP, que está em 2,3. Temos a margem EBITDA, que está em 38. O seu ROI hoje continua muito atrativo, tá? Bem superior aqui à taxa Selic, por exemplo, quase 30%. Dívida líquida como EBITDA, conforme eu trouxe para vocês, a empresa também nos informou, a alavancagem é totalmente controlada, tá? Até por conta dessa volatilidade da commodity. É muito arriscado a empresa trabalhar muito alavancada quando o tema é commodities. A empresa consegue também manter um patrimônio bem estável e próximo a 12 bi, tá? Seu VPA hoje, até por conta disso, está em 2,2 e o seu LPA 0,66. Até trazendo para vocês também o preço teto e o valor intrínseco, pessoal. Essas duas fórmulas para esse tipo de ação que tem muita volatilidade, não dá para a gente levar tanto em consideração, tá? Mas eu vou trazer por curiosidade aqui, tá? Mas se baseando pelo seu valor patrimonial e o LPA, temos aqui um valor intrínseco de R$ 5,72, tá? Uma margem de segurança aqui de quase 11%, beleza? E o seu preço teto, se baseando pelos seus últimos 3 pagamentos, já considerando os 19 centavos aqui pagos em 2024, temos aqui um preço teto de R$ 10,50. Bem relevante, tá? Contudo, igual eu falei para vocês, para esse tipo de ação que tem um pouco de volatilidade, essas fórmulas acabam ficando ineficientes, beleza? Até trazendo por curiosidade para vocês também aqui, supondo que a empresa venha pagar 40 centavos de dividendos esse ano, quanto que ficaria esse preço teto, né? Bom, esse resultado ficaria R$ 6,67, ainda ficaria superior aqui às perspectivas do seu preço atual, beleza? Sobre as projeções técnicas agora da Semin 3, pessoal, estamos na seguinte situação aqui, tá? A empresa caiu bastante nesses últimos anos, ficou bem descontada e ela chegou próxima aqui à região da média dos últimos 20 meses, pessoal. E essa região é muito importante, tá? Principalmente porque além de ter essa média, tem ainda uma outra região de suporte aos R$ 4,43, ok? Então a chance da empresa se recuperar nesses próximos meses, tá? Até também por conta de vários outros fatores externos. Então aqui nesse cenário, por enquanto, eu não enxergo a ação abaixo dessa região aqui. Agora, caso a ação ultrapasse essa região, aí eu imagino uma ação um pouco mais volátil, tá? Sofrendo um pouco mais de volatilidade nos preços, beleza? Se a ação continuar esse crescimento que está acontecendo no mês de maio, pessoal, eu enxergo aqui 3 regiões que podem segurar os preços, que seria aqui a R$ 5,89, R$ 6,24 e R$ 6,60, tá? Ultrapassando essa região, tem as projeções mais à frente, que seria 7,81, que é uma projeção que o preço já chegou a bater e reverteu, e depois lá na frente a 8,93 e 9,37, projetando bem mais acima esses resultados, tá, pessoal? Por enquanto aqui, existem essas zonas que podem segurar os preços para trazer um crescimento mais lento para a Semin 3, beleza? E caso você tivesse investido em Semin 3 há 2 anos atrás, pessoal, praticamente no meio de 22, um pouquinho antes do meio de 22, você teria feito um investimento interessante, apesar dela ter revertido o seu lucro de 120 para 60%, beleza? Mas ainda assim os resultados ficariam superiores ao Ibovespa e o CDI, e caso você tivesse investido R$ 100 mil, nesse período, você teria R$ 156 mil em Semin 3, ok? E é uma empresa muito interessante, pessoal. Seus números são bem relevantes, seus projetos também são interessantes. É uma empresa que fatura bilhões. Seus lucros também são bem atrativos, apesar de toda essa situação que ela está passando, tá? Demonstrando que é uma empresa resiliente, até porque a sua margem líquida está bem interessante, está bem atrativa. E se os preços do minério de ferro melhorarem e a China também contribuir com isso, pode ser que venham resultados mais atrativos, sem levar em consideração ainda os dividendos que a empresa paga, que são dividendos bem atrativos também, tá? Bom, pessoal, haviam expectativas de um mercado mais aquecido lá na China, tá? Com incentivos a projetos de infraestrutura por lá, o que acabou não acontecendo nesse início de 24, tá? Acabou crescendo de forma mais lenta. Tanto até que o volume de exportações de aço da China começou também a aumentar.
e isso acabou atrapalhando as mineradoras aqui do Brasil. Mas pode ser que venham novos ares por aí, pessoal. O minério de ferro acabou subindo por conta das expectativas de medidas imobiliárias na China. Pode ser que a China incentive esse mercado conforme as empresas estavam esperando, onde o governo pode estar auxiliando na compra de imóveis que as incorporadoras não conseguirem venderem, beleza? E para esse setor, pessoal, seria muito positivo, tá? Muito positivo mesmo, pois reduziria muito essa questão da exportação de aço da China, beleza? Além também de aquecer novamente esse mercado, né? As mineradoras daqui do Brasil estavam até solicitando para o governo taxar essas exportações da China para aquecer novamente esse mercado interno, tá? Bom, pessoal, a situação atual do minério de ferro nesse momento é de realmente uma recuperação nesses últimos 2 meses, tá? De abril e também maio, mas está um pouco mais enfraquecido comparado a abril, mas pode ser que venha aqui um crescimento próximo a 122, tá? Nesse atual momento, os preços estão sendo segurados a 117, uma região aqui de resistência que eu coloquei, beleza? Mais à frente eu coloco uma outra resistência 122, que eu acabei de comentar, e depois no final aqui 128, entre 127,50 e 128, beleza? Que aqui já é uma região bem mais forte, depois mais acima 143, uma outra região forte, e a 159, uma região bem mais forte também, tá? Se os preços do minério conseguir chegar nesse patamar de 128, as mineradoras vão conseguir aumentar os seus lucros aqui, beleza? Imaginando uma queda aqui, abaixo dessa região que eu deixei indicada entre 100 a 95, 96, eu acho difícil chegar nesse momento, tá? Mas são probabilidades, beleza? Bom, pessoal, vamos aguardar para ver como que vai ser, tá? A perspectiva da Semin 3 para 2024 é de um volume de produção mais compras, podendo ficar um pouco superior a 2023 aqui, tá? Mas nada muito relevante também, tá? E já seria um resultado bem interessante para a empresa, até porque aumentaria os lucros e pelo menos os preços ficariam mais estáveis também, beleza? Eu vejo a Semin 3 uma empresa muito interessante que paga bons dividendos, beleza? Mas ao investir nela, infelizmente você está à mercê da commodity do minério de ferro, beleza? Bom, lembrando que não é nenhuma recomendação de compra ou de venda, tá, pessoal? Mas a única recomendação que eu deixo aqui é que vocês se inscrevam aqui no canal, deixem o like, tá? Que é muito importante para o meu crescimento por aqui e também para vocês voltarem a ver as análises e as atualizações que eu sempre vou trazer para vocês aqui das ações e os seus melhores momentos, beleza? Vou ficando por aqui, fiquem com Deus. Grande abraço a todos e fui, pessoal.